noite, irmãos. Graças e a paz do Senhor Jesus. Amém. O irmão Carlos disse: não pode dar nada. Não, tem que dar alguma coisa sim. Tem que dar, tá bom. Se não der nada, já era, morreu, né? Na verdade é um hábito que a gente tem, né? A gente vai fazer o exame e não deu nada. Não, tem que ter dado. Porque se deu, significa que está vivo, né? Não pode ter, senão já pensou, não deu nada, já era, né? Óbito. Não, tem que dar, que o negócio tá bom. Ou melhor assim, né? Aquilo que parecia, aquilo que teria algum tipo de suspeita, não existe, não tem mais nada, tá sadio. E é exatamente sobre isso, é tremendo que o Senhor, Ele ministrou uma palavra. Então abramos as nossas Bíblias, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Cai também que nem aquele negócio, né? Que você muitas vezes vai a alguns lugares, ou é uma força de hábito, né? E a gente vai, muitas vezes, há alguns anos de evangelho, e você vê muitas pessoas falando, sentir no coração, né? Peraí, cuidado, sentir no coração, vai fazer exame, alguma coisa, né? Esse negócio de ficar sentindo no coração de qualquer jeito aí, tem que tomar cuidado. 5:16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Todos encontraram? Amém? Aí, vamos todos, hein? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos? Jaqueline? Tá quase? A Jaqueline, ela vai ajudando todo mundo, né? Daí chega no final, amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Na minha tradução, tá? Pode ter algumas palavras diferentes na sua. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Quando o pastor Laércio iniciou o culto, lá com o Salmo 191, né? E ali uma pergunta, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ali nós já começamos a perceber algumas coisas que de repente pode estar em nós e que não houve uma entrega total. Ou se houve algum tipo de entrega, nós em algum momento trocamos as prioridades. Como assim? O salmista, ele estava diante de um impasse, não é? Mas também diante de uma certeza. Ele fez uma pergunta, não fez? De onde me virá o socorro? E ele já automaticamente, diante desta pergunta, ele já respondeu com certeza: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta mesma certeza, esta mesma convicção, nós temos que ter em tudo o que nós formos fazer e em tudo que o Senhor tem em nossa vida. Por quê? Porque na verdade nós não vivemos mais aquilo que nós éramos. Vamos começar a entender um pouco aquilo que o Senhor Ele fez em nossa vida. Quando nós partimos do princípio que o Leandro ele morreu,
e a vida que o Leandro está vivendo é de Cristo, o Leandro não tem mais direitos. O Leandro só tem deveres. Porque os direitos estão na palavra diante da minha obediência. Então não adianta eu querer fazer algo segundo a minha força, se vai chegar uma hora que Deus ele vai parar, Deus ele vai paralisar, Deus ele vai colocar uma condição e vai fazer voltar para começar de novo. Deus ele faz desta maneira para nós entendermos o que é esta nova vida que Ele nos deu e que com a nossa boca nós confessamos. Porque se nós não tivéssemos confessado, o que seria? Seria simplesmente você estar indo, assistindo um culto e se adaptando a uma realidade evangélica. É só isso, mais nada. Mas a partir do momento que da nossa boca saiu, eu reconheço ou eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu tenho que entender o que Ele propôs para a minha vida e o que Ele tem para a minha vida. Porque senão, o que eu vou começar a acreditar? Eu vou começar a acreditar em todas as coisas que as pessoas estão me dizendo e todas as coisas que sempre eu ouvi que seria do mesmo jeito. Na verdade não. Na verdade, o que o Carlos acabou de dizer no testemunho? Quantos anos ele viveu preso? Nas drogas, no vício e preso em uma situação onde todos chegavam e falavam, não tem mais jeito. Já passou dos 50, já era, acabou. Não tem mais jeito. Mas Jesus estava olhando aonde? Eu acho que ele olhou assim, Jesus olhou, Carlinhos, né? Você é meu, espera aí, você vai ver. Mas só preciso de uma posição sua. Reconheça essa nova vida que eu te dei. Reconheça isso que eu te dei. Reconheça aquilo que você abriu a sua boca e disse. Porque se você reconhecer, eu posso transformar a realidade que te colocaram na minha realidade. E foi o que ele fez. Chegou determinado tempo que ele reconheceu esta vida de Jesus e ele falou, então Senhor, eis-me aqui, trata-me. Mas com quais palavras diante daquilo que nós lemos? Reconcilia-me aonde eu não tenho forças para eu poder me reconciliar. O Senhor reconciliou o meu espírito. Então eu sei, Senhor, que agora eu tenho este acesso a Deus, mas eu preciso ser transformado em mais coisas. Então reconcilia-me, Senhor. Eu preciso disso. Eu não posso só chegar e falar, achar que aquilo que o Senhor fez é o suficiente. Não, o Senhor Ele tem para mim, que o Senhor quer que eu mude as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, mas primeiro quer me curar, quer me tratar, quer fazer com que tudo aquilo que estava sobre a minha vida seja curado, sarado e transformado. Então quando nós começamos a entender esta nova vida, nós precisamos experimentá-la. Já viu aquele negócio? E assim, o bom que a Silvana está aqui, daí eu já pego a Silvana também de novo, né? Quando você faz uma primeira vez, você faz uma receita de um bolo ou de um doce, qual é a primeira coisa que você faz? Você experimenta. Você não vai vender direto, né? Você não vai oferecer para ninguém, você experimenta. É da mesma maneira com Jesus. Você não vai passar algo que você não vive, primeiro você experimenta. Primeiro você muda, primeiro você permite ser transformado, para depois você falar desta alegria que agora você sente diante de uma tristeza que você tinha vivido todos os anos da sua vida. E quando nós somos experimentados em algo, nós começamos a ter experiência. E não experiência de falar, eu sei como faz. Não, experiência de viver isso e saber que cada dia o Senhor está querendo tratar em algo em nossas vidas. Perceba bem, o que tem impedido você de ouvir a voz do Senhor? Muitas vezes você nem sabe. Mas será que esta reconciliação não parte de um princípio aonde muitas vezes você estava tão acostumado a tantas coisas que te ofereceram,
que esquece de entender que agora você morreu e agora você não vive mais para você, mas você vive uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova voz, uma nova visão, um novo tempo, algo que vai simplesmente transformar e mudar aquilo que você era para aquilo que Deus, Ele te gerou, porque nós não somos e não passa nem perto daquilo que Deus nos gerou. Nós somos a caracterização daquilo que foram jogando sobre a nossa vida. Você percebe bem, uma criança ela é mimada. Por que ela é mimada? Porque simplesmente o pai dá tudo o que ela pede. Simples. É da mesma maneira, nós somos forjados diante da situação que nós vivemos. Alguns passaram por situações de vir de uma vida muito difícil. Então a caracterização, ou seja, os olhos estão diante de dificuldades e não mais de uma nova vida. E quando nós observamos tudo isso, exemplo, quando os meus pais falaram que ali eu nasci, eu vim prematuro, daí automaticamente todo mundo, pelo tamanho que eu nasci, né, pequenininho, todo mundo falou, não se apega a essa criança porque não vai vingar, quer dizer, vai morrer, nem tem amor por essa criança. E a criança foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se esborrachando no chão, machucando, quebrando a cabeça, pé, tudo, foi tudo, se cortando, estava lá. Mas tinha sido lançado algo, não tinha? E esse algo veio a florescer quando? Depois dos meus 12, 13, 14 anos de idade. Que daí havia uma sentença, você está entendendo? Foi jogado sobre nós, mas quando criança, a gente não tem essa percepção, porque para nós não estamos preocupados se é para viver daquele jeito. Todas as pessoas que estão do nosso lado, nós fazemos amizades, nós conversamos, nós falamos, nós não estamos nem um pouco preocupados com o que aquela pessoa fala ou deixa de falar. Por isso que na palavra ela é muito clara, nós temos que ser como crianças diante do Senhor e não observar os olhos com olhos de justiça da carne, mas sim olhos com a justiça de Deus, ou seja, justificados e reconciliados pelo Senhor. Porque se nós formos ver a maldade em todo mundo, a gente vai ajudar alguém? Nunca. Então, imagina, a caracterização que veio sobre a minha vida, ela começou a me forjar de uma maneira que depois que eu conheci a Cristo, eu tive que entender o que era essa reconciliação e começar a forjar tudo aquilo que foi danificado na minha vida para poder reconciliá-lo ao Senhor. Ou seja, as palavras que foram lançadas não poderiam mais fazer efeito sobre a minha vida. As condições que foram julgadas, os traumas que eu passei, não poderiam mais fazer, ou não poderiam mais ser algo que me impedisse de crescer, de fazer com que a glória do Senhor fosse manifesta através da minha vida, ou deixar com que os dons que Deus me deu fossem simplesmente apagados. Então eu tinha que fazer de alguma maneira, ou entender esta reconciliação do Senhor. Porque se eu não nasci com aquilo, por que aquilo está sobre a minha vida? Se eu não nasci com aquilo, se Deus me formou e me gerou perfeito, por que eu tenho coisas na minha cabeça que toda hora eu tenho que falar de alguém, toda hora eu tenho que achar que alguém está fazendo mal, toda hora na minha cabeça eu tenho que achar que alguma coisa má vai acontecer? O que é isso? É fruto daquilo que jogaram sobre a minha vida. Se jogaram, você não tem mais o direito de ficar com isso, carregando este peso. Joga fora, você não vive mais a vida daquilo que foi gerado em você. Você vive uma nova vida forjada através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a nos examinar, nos autoexaminar. Partindo de que princípio? Por que eu ainda continuo dessa maneira, mesmo estando tanto tempo na igreja? Dos dois, ou eu não me converti, ou eu não me arrependi. Qual dos dois? Não tem outro. Por quê? O que é a conversão? O que é o arrependimento? Eu sei que está errado, então eu a partir de hoje não cometo, não faço mais isso.
A conversão, agora eu mudo a atitude diante daquilo que eu não quero mais fazer. Arrependimento e conversão. Arrependei-vos, pois convertei-vos. Mas muitas vezes o que é mais fácil? Vamos fazer só um? Ou melhor, não vamos fazer nenhum? Porque acredito que a maioria de nós viveu da seguinte maneira: eu nasci numa família católica, legal, mas uma católica que me levava no centro para eu poder me benzer. Peraí, que católico é esse? Não é mais católico, né? Você concorda? Já mudou. E daí tinha um monte de... como que era o nome das coisas lá que a gente fazia lá? Tinha um monte de patuá, tinha um monte de coisinha, um monte de coisa que a gente acreditava. Peraí, isso era ser aquilo que eles estavam dizendo? Não. Muitas vezes nós somos forjados em cima disso. Eu não vou perguntar quantos ainda chega lá, vê o chinelo virado, fala assim, desvira senão vai morrer. Porque isso daí eu vou te falar, a gente até apanhava por causa disso em casa. Só via lá um chinelo até guiado vindo na sua direção, desvira! Você não sabia nem de onde estava vindo. Tudo por quê? Porque nós fomos forjados em cima disso. A nossa infância gerou e deixou acumulado algumas crenças que depois de uma vida nova em Cristo, nós temos que começar a jogar fora. Ou nós nos reconciliamos com o Senhor, ou as coisas ou as práticas velhas vão continuar fazendo parte da nossa vida. E o que é isso? Vamos dar um exemplo mais claro ainda. Você tem uma dificuldade ou você tem um medo. Por que você tem um medo dessa dificuldade? Se Jesus, Ele venceu por você na cruz. Não, mas sabe como que é? É que toma autoridade no nome de Jesus. Arranca esta raiz. Se é um trauma, peça perdão para Deus e tira isso. Se alguma coisa que fizeram contra você, pega isso, arranca isso. Como que eu faço? Realmente da maneira que nós estamos fazendo. Não é uma coisa difícil. Difícil é nós aceitarmos que aquilo ali é o problema. Que muitas vezes a gente fala ao contrário. Não, isso não me interfere. Mas a hora que você se vê na situação, você se transforma. Não, mas não te interfere e você fica desse jeito nessa situação? Como? Como assim? Como não te interfere? Peraí, tem uma raiz. Arranque essa raiz. Por quê? Porque tudo se fez novo. Aonde? Em Jesus. Através do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo ele escrevia essa carta, achei tão tremendo quando estava meditando aqui, lendo, que ele fala assim, que quando entendemos isso e começamos a viver, este ministério de reconciliação está em nós. Olha que sobrenatural, ministério, ou seja, nós temos como embaixadores direito legal de fazer com que esta realidade seja aonde nós estivermos. Olha que maravilhoso isso. Mas para isso nós temos que começar a entender. É só começar a perceber. Muitas vezes, o pastor Laércio aqui falou, nós somos forjados. Eu nasci numa igreja, ela era renovada e ela era pentecostal. Então muitas vezes, a gente falava que era consagração. Então na consagração a gente começava 9 horas da manhã, era 5 horas da tarde e a gente ainda estava na consagração. Mas consagração não é só algumas horas da parte da manhã? Mas a gente ficava o dia inteiro. Por quê? Porque é aquele negócio, né? A sede, a vontade, a busca, mas depois do tempo você começou a perceber que não era do jeito que você buscava que as pessoas estavam ali. As pessoas só estavam ali por estarem ali, mais nada. Tanto que muitas dessas pessoas hoje elas se perderam. Porque não é o fogo que queima no momento, mas é o fogo que permanece vivo durante a caminhada. Então este fogo ele não pode se apagar.
Se você busca a presença, se você tem fome e sede de Deus, essa chama não se apaga. Por quê? Porque você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Cristo. E esta vida, ela é completa em nós. Ela não é qualquer coisa. Nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida dele. E através da vida dele, esta reconciliação, ela tem que existir. E daí vamos partir agora um pouquinho mais profundo. Aonde que ela tem que existir? Se o nosso espírito já foi reconciliado com Deus e agora nós temos este acesso com Deus, agora nós temos que tratar a nossa alma, agora nós temos que tratar as nossas emoções, agora nós temos que tratar aqui, os nossos pensamentos. E daí nós vamos lá onde o próprio apóstolo Paulo, ele descreve, né, em Gálatas capítulo 5, e ele até fala, né, sobre toda essa parte, né, a exortação para conservar a liberdade cristã. E ele chega e ele fala assim: olha, existem todas as obras da carne, ou seja, tudo aquilo que você fazia, mas como combatê-las? Através do fruto do Espírito, que diz assim, em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em algumas traduções, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, as armas, elas estão em nossa mão para nos conduzir a fazer com que a vontade de Deus seja plena na nossa vida. Mas nós temos que perceber isso e fazer isso acontecer. Porque não adianta, como eu disse no início, tudo aquilo que nós somos experimentados, ou seja, forjados, nós passamos à frente, ou nós não passamos. Por que você acha que tem muitas pessoas passando pela mesma prova todo dia? Ou a cada mês? Ou a cada, períodos? Porque na verdade, quando Deus ele dá algo, a pessoa ela não consegue vencer e ela acha que já venceu e daqui a pouco ela está passando de novo. Porque isso é o que? É a capacidade que nós temos de sempre passar pelas mesmas tribulações ou circunstâncias e passar por elas de novo. Porque nós ou obedecemos ou desobedecemos. Na obediência a gente passou a primeira vez, sobe para o próximo nível. Na desobediência a gente fica no mesmo lugar, passando várias e várias vezes e não entende, e não entende, e não entende, e não entende e continua não entendendo. Mas na obediência nós passamos e subimos para um próximo nível. Por isso que, acho que hoje foi no áudio hoje que eu me recordo, acho que foi. Por isso que na palavra ela nos ensina que nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem muitas pessoas que já eram para ser mestres, mas ainda continuam tomando leite, porque não conseguiram entender esta nova vida que Cristo deu para poder chegar ao nível da estatura de um varão valoroso. Ou seja, aonde Deus ele já te colocou, mas ainda você fica se vitimizando e se colocando num lugar aonde Deus não quer que você esteja. O Senhor ele te chamou para coisas grandes, sim. A impossibilidade é nossa, não é de Deus. A impossibilidade não é um decreto médico. A impossibilidade não é a palavra de um parente. A impossibilidade não é qualquer tipo de discurso ou trauma com os pais, com os irmãos, com a família ou com pessoas. Somos nós. Porque quando nós entendemos a nova vida com Cristo, tudo é desfeito, tudo é quebrado, tudo é destruído e nós recebemos esta nova vida e esta nova oportunidade do Senhor esquadrinhar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas emoções e nos transformar conforme Ele assim preparou para nós. Ou seja, conforme nós nascemos, Ele só vai nos fazer amadurecer para chegarmos na estatura daquilo que Ele preparou para nós. Então, quando nós somos experimentados, o Senhor, Ele precisa só de algumas coisas nossas para nós começarmos a viver esta nova vida. E o que é? Primeiro, um coração quebrantado. Segundo, um coração humilde. Você já viu aquela pessoa que fala assim: eu sou humilde? Já? Quantos já ouviu aí? Eu sou humilde. Então, pode ter certeza que isso aí é o mais orgulhoso que tem.
Quem bate no peito e fala que é humilde é a pessoa, se não é orgulhoso, é soberbo. Pode ter certeza. Sabe por quê? O humilde não fala, o humilde faz. O humilde não tem discurso, o humilde executa. E esta é a diferença. Quando nós temos uma nova vida em Cristo, muitas vezes as nossas palavras, elas não sairão, mas a presença de Deus através das nossas atitudes vão demonstrar essa verdade aonde nós estivermos. Já pensou que incoerência? Chega lá, tá lá, pastor Leandro, não sei o que, é pastor, tá, título não leva para o céu, título não dá salvação e nada, tá, mas isso para nós que nós temos o entendimento, e para o pessoal do mundo, é o que? É pastor, não é? E de repente lá está o pastor Leandro numa festa e ali ele está ali no meio da família, mas ele vai lá e ele vai dançar, não é qualquer dança, mas ele está ali dançando no meio do povo. Se está lá o pastor Leandro dançando no meio do povo e chega alguém lá que olha e fala assim, eu sabia, o pastor fala, prega lá aquilo ali, está ali, dançando no meio do povo, né? O que acabou de acontecer? Você prega e fala algo, mas suas atitudes denunciam quem realmente você é. Olha que interessante, daí a gente está denegrindo o quê? Jesus. Não está denegrindo o pastor, não está denegrindo a igreja, não está denegrindo os irmãos, está denegrindo Jesus. Sabe qual é o princípio espiritual? Nós estamos fazendo assim com Jesus, perdão, irmão, deixa eu pegar aqui. Nós estamos crucificando Jesus de novo. Porque a nova vida, ela não chegou ao arrependimento e à conversão necessários para que houvesse uma mudança e uma transformação. Por isso que nós temos que perceber bem, se o Senhor nos deu o ministério de reconciliação, é para reconciliar tudo. Não é só para falar assim, eu reconciliei, aceitei Jesus, estou indo para a igreja, legal, ótimo, agora muda. Permita ser transformado. Essa é o que vai valer. É isso que o Senhor está interessado. Ele não está preocupado se você vai sapatear, se você vai pular, se você vai chorar, se você vai fazer um monte de coisa. Não, Ele está interessado se realmente você quer essa mudança. E a essência da sua adoração é Ele. Quando Ele percebe isso, aí você pode estar em qualquer lugar, que a presença de Deus vai se manifestar. Que a presença de Deus vai ser algo tão essencial, vai ser algo tão magnífico, tão maravilhoso, que as pessoas, a hora que forem perguntar para você, eles já vão saber o modo de te tratar, eles já vão saber o que perguntar e o que conversar contigo, e você não precisará falar, eles vão vir perguntar, e daí você só vai completar aquilo que eles disseram. Porque quando nós estamos vivendo a nova vida em Cristo, tudo, mas tudo, se faz novo. Então, nessa noite, eu quero te fazer esta pergunta: o que precisa ser alinhado na nossa vida? O que precisa ser arrumado dentro da nossa casa espiritual? Para nós podermos viver esta nova vida e desfrutar de todos os benefícios que esta nova vida tem. Lembra, nós não temos mais direitos, deixa para lá. Por quê? Porque nós temos todas as bênçãos de Deus na nossa vida. O que nós temos são deveres. Que tipo de dever? De poder ter a orientação do Espírito Santo e obedecer, de ouvir a voz do Senhor e fazer conforme Ele quer, de sonhar os sonhos de Deus e chegar aonde Deus quer que a gente chegue, sim.
Vai falar assim, mas eu sou empreendedor, eu tenho essas coisas na minha mão, eu sonho ter isso, sim. Então sonhe, mas sonhe conforme Deus ele tem preparado e Ele quer para a sua vida. Porque se hoje Deus entregar algumas coisas que estão dentro do seu coração agora, eu vou te afirmar, você sai da presença dEle e começa a fazer as coisas nesta terra, para esta terra, e não glorificar o nome do Senhor. Por isso que Ele segura algumas coisas, para que haja o entendimento do que é, para que esta reconciliação aconteça, e o Senhor, na hora que entregar, nós vamos ser gratos, e aquilo que Ele entregar na nossa mão, vai haver uma multiplicação tão grande, que nós vamos fazer com que todas as pessoas em nossa volta sejam abençoadas, porque quando vem para a nossa vida, transborda para a vida das pessoas. Então, repito a pergunta: o que precisa ser alinhado? O que precisa ser arrumado? E nisso quero perguntar: como estão os nossos pensamentos? Aquilo que vem na nossa mente, que o Senhor já sabe, elas se projetam em palavras, em atitudes, para glorificar a Deus, ou para glorificar ou julgar as pessoas em nossa volta? Aquilo que sai da nossa boca está edificando ou está destruindo? Vamos lá mais um pouquinho. As nossas atitudes, elas demonstram aquilo que o Senhor fez em nós, ou simplesmente elas refletem aquilo que nós queremos viver falando do Evangelho? As nossas ações diante do que Deus disse estão nos levando à desobediência ou à obediência? Como nós temos nos comunicado com Deus? E eu usei o termo comunicação mesmo, porque comunicação muitas vezes ele parte do princípio do diálogo, não é? Mas tem algumas vezes que é só a pessoa falando, mas sempre vai ter uma pessoa falando e sempre vai ter uma pessoa recebendo, não é? Então muitas vezes o que fala não necessariamente vai ter a pessoa, o receptor, recebendo da mesma maneira que ele está falando. Então, se nós formos perceber, o que você está falando, o que você está dizendo, está chegando no ouvido da pessoa como realmente você quer, como o Senhor quer, ou você nem sabe que isso daí poderia acontecer? Como assim, é loucura? Não. Muitas vezes eu estou chegando falando aqui algo sobre reconciliação. A pessoa está entendendo e falando sobre: eu não sei o que eu vou fazer quando chegar em casa. Como assim? Porque está sendo dito, mas na hora que chega no ouvido da pessoa, a mente está tão dispersa, a mente está tão longe da presença, que cria um vácuo. E este vácuo leva para todos os cantos, menos para a direção daquilo que o Senhor ele quer. É loucura? Não, realidade. Porque pode acontecer isso, e muitas vezes acontece dessa maneira. Então o que nós precisamos alinhar? O que nós precisamos arrumar? E falando em arrumar, o que nós precisamos organizar em nossas emoções, em nossos sentimentos? Que muitas vezes vem uma palavra qualquer e já nos abala. Vem uma palavra e já... Pera! Se você nasceu de novo, nenhuma palavra é maior que a palavra que é liberada por Deus para a sua vida. A única coisa que vai vir uma palavra para te confrontar, para saber se realmente você está firme naquilo que o Senhor ele te disse. Imagina Jesus na tentação, se ele cedesse para qualquer uma daquelas tentações.
Imagina se José cedesse para alguma daquelas tentações que ele teve. Imagina se Davi não tivesse reagido diante da afronta daquele gigante, com o rei e todos os soldados tremendo de medo. Imagina se Neemias não tivesse ouvido a voz do Senhor. Imagina se Esdras não tivesse obedecido o que o Senhor ordenou. Imagine se João Batista não tivesse renunciado tudo e ido para outro lugar e começasse a pregar: arrependei-vos. Imagina se Jesus não quisesse, ou por algum motivo ele falasse: não, eu conheci o povo, eu sei quem é, eu estava ali, na frente ali, eles escolheram um cara, ou melhor, escolheram um ladrão, escolheram um cara sanguinário, escolheram um cara que estava aí, já que todo mundo sabe de todos os delitos que ele fez. Imagina se Jesus tivesse pensado nisso, ou melhor, agido conforme isso. Não, mas eles me chicotearam, eles me bateram, sim, eles me levaram como se eu tivesse qualquer tipo de condenação, e eu sofri mais do que aqueles que estavam já ali dentro. Mas Jesus, ele falou o quê? Não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei de quem é esta vida, eu sei daquilo que o Senhor me colocou e qual é a minha missão. E ele foi lá, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele disse para todos: aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali o Espírito Santo de Deus veio para poder guiar, ensinar e fazer com que todos aqueles que crescem e nascessem de novo fossem conduzidos pelo caminho para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, que tipo de organização nós temos que fazer com os nossos sentimentos hoje? Eles sabiam quem eles eram, e eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Está alguma coisa aí que parece muito difícil para você? Parece que tem alguma coisa muito complicada de resolver? Parece que tem alguns sentimentos que não estão, sei lá, sendo tão observados de perto? E eles estão sendo a diferença de você viver uma nova vida com Cristo? Será que não está na hora de fazer um alinhamento deles com aquilo que o Senhor ele tem para a sua vida? E após esta organização dos seus sentimentos, como está a sua fé? Você está acreditando naquilo que você vê, que as pessoas falam? Ou você está acreditando naquilo que o Senhor, Ele está te dizendo? Porque muitas vezes nós ficamos presos a isso. Nós falamos tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que esquecemos de ouvir a voz dele. Sabe aquele negócio da gente falar tanto de uma coisa que a gente esquece de treinar para a gente continuar sendo hábil naquilo ali? Ah, eu sei cozinhar, eu sei cozinhar, eu sei cozinhar, eu sei cozinhar. E daí você parou de cozinhar, você só está falando. E aí? Quando a gente muito fala e a gente não pratica aquilo que a gente fala, chega uma hora que nós vamos nos deparar com isso e vamos ser cobrados. Então não fale, faça. Não prometa, execute. Não duvide, creia. Lance a sua fé aonde o Senhor Ele quer que a sua fé esteja. Porque assim nós vamos começar a entender o que esta reconciliação que o Senhor está dizendo para nós. Para nós sermos embaixadores desta reconciliação, nós temos que entender tudo o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, mas na profundidade dele, não na superficialidade. Sabe o que acontece? Muitas vezes na superficialidade a gente troca um tempo chuvoso
para estar na casa do Senhor e vai para debaixo de umas cobertas. A gente troca um dia ensolarado do que estar num culto, adorando, agradecendo e recebendo aquilo que o Senhor Ele tem. Porque isso daqui que nós estamos fazendo não é qualquer coisa, como hoje muitos ainda falam, né? Isso daqui é comunhão. Comunhão é uma ordem que o Senhor Deus deu para nós estarmos aqui, ó. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui é o fortalecimento de uns com os outros. E este fortalecimento ele tem que existir. Essa comunhão que ele fala congregar-vos. O congregar é estarmos juntos, unânimes no mesmo propósito. Qual o propósito? De receber e propagar esta vida que Jesus, Ele nos deu. Porque não adianta, irmãos, não adianta, se nós não entendermos a reconciliação, não adianta nós querermos entender outras coisas. E vou pegar o Carlos aqui de novo. Quando ele teve o entendimento daquilo que era, as coisas começaram a mudar e ser transformadas. Então falar da boca para fora é fácil. E você vive anos falando, anos e anos. Até você muda até o seu discurso e muitas vezes você até acrescenta muitas informações, mas não muda a sua vida. Mas quando entende-se a reconciliação, tudo é transformado, até aqueles pequenos detalhes que a gente não imagina. E a gente começa a viver milagre, maravilhas e sinais a cada momento em nós. Quando eu digo isso, não estou brincando não, irmãos, é verdade. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser perseverantes. A mudança não se dá de uma hora para outra, mas a mudança pode acontecer de uma hora para outra. Pode. Mas o posicionamento é nosso, nós temos que querer. Já viu alguém em algum corredor se preparar do dia para a noite para uma corrida? Dá? De jeito nenhum. Ele tem meses de treino. Ele tem, presta atenção, olha que tremendo. Ele tem uma rotina de treinos. Como o Senhor nos ordena a ter uma rotina de meditação da palavra, de oração e de jejum. Ele tem uma alimentação balanceada, como o Senhor fala para nós nos alimentarmos da palavra em todo momento. Ele tem, fora estes dois itens, ele tem um principal, ele sabe qual é o propósito dele. Nós sabemos qual é o nosso propósito. E o nosso propósito é nos mantermos até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Nós temos um propósito da vida eterna. O restante, sonhos, projetos, planos, isso é o meio. Isso é o que o Senhor quer fazer na sua vida quando você entender aquilo que Ele tem para você. Porque caso contrário, se você não entender, sabe o que vai acontecer? Então, isso mesmo, não vai acontecer. Porque você vai ficar parado querendo andar e fazer todas as coisas ao mesmo tempo e você vai ficar andando em círculos. Você não avança. Mas quando nós entendemos esta reconciliação, a tendência é avançar. A tendência é caminhar. A tendência é continuar e não parar mais. Porque nós não estamos mais presos às coisas que nos impediam. Nós agora estamos com um único propósito de fazer com que a vontade de Deus seja revelada em nossas vidas em todo momento. Então, se nessa noite você precisa fazer algo desse tipo, ou alguma dessas coisas, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Irmãos, não vou falar de um modo muitas vezes que possa ser tão convencional para os irmãos, mas
Você entendeu por que você veio aqui nessa noite? Estou falando especificamente para algumas pessoas aqui. As outras eu posso falar que não adianta, não vai entender não. Por que não vai entender? Porque não quer entender. Porque eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está me falando aqui agora. Que quando você não quer entender, não adianta. Jesus pode aparecer na sua frente e você não vai entender. Sabe por quê? Você já tem um conceito formado. E quando nós temos conceito formado, significa que nós não aceitamos nascer de novo. Então continua com o seu conceito até você entender que você tem que nascer de novo. Mas algumas pessoas entraram aqui e pediram para Deus uma resposta. E foram até específicos da seguinte maneira: Senhor, me mostra por que isso está acontecendo. O Senhor te mostrou, mas você precisa tirar essa raiz hoje. Você está muito preso naquilo que sua mãe e seu pai disseram. Arranca isso aí. Arranca. Você está muito preso naquilo que você disse para eles. Arranca. Arranca nesta noite. Sabe por quê? Eles não podem fazer nada por você, mas Jesus pode fazer tudo por você hoje. Deixa eles do modo que eles estão. Mas faça hoje o que o Senhor mandou você fazer. Mas Senhor, não dá, parece que cada dia que passa está mais difícil. Então, não é que está difícil, é que o inimigo não quer que você entenda isso. Ele não quer que você faça o que o Senhor te chamou para fazer, porque Ele sabe quem você é nas mãos dEle, e Ele sabe o seu chamado, porque foi Ele que te gerou desde o ventre da sua mãe. Foi Ele que naquele dia que o médico falou assim, não tem mais como, Deus falou, tem porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Mas Deus está falando, tira, arranca fora. Sua limitação está nas palavras que você ouviu e naquilo que você disse. Arranca. E deixa o Espírito Santo de Deus te levar para este lugar hoje. Este lugar que vai te levar ao entendimento desta reconciliação com Ele. De viver esta nova vida, ou esta vida nova que Ele te deu. Aleluia. O Senhor tem falado com você. Algumas pessoas nem sabem o que Deus tem falado, ou como Deus tem falado com você. E acho que você não tem nem ouvido a Deus direito. Mas sabe o que o Senhor está falando? Sou eu contigo. A hora que eu mandar você abrir a boca, abre e todos verão que sou eu, Deus, na sua vida. Não limite aquilo que Deus tem para você hoje. Peça para o Senhor esquadrinhar o seu coração agora. Chega de estar preso todos estes anos na mesma coisa e na mesma situação. Já fez as coisas na igreja, já trabalhou na igreja, já viu os irmãos, já entendeu o que era ensinar na igreja, já fez as coisas na igreja, mas ainda não entendeu quem é Cristo. E esta nova vida, está na hora de você entender essa nova vida. Deixa o Senhor te mostrar essa nova vida hoje. Deixa o Senhor te mostrar quem Ele é para você hoje. Deixa Ele te reconciliar em todos os lugares. Pensamentos, palavras, atitudes, ações, suas emoções. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer isso contigo hoje. Senhor, em nome de Jesus. Pai.
diante da sua presença e desta unção que está aqui, Senhor, neste lugar. Eu peço a Ti agora, Pai, esquadrinha cada coração, cada mente. Faça eles perceberem, Senhor. E se há algo, Pai, que foi feito, se há algo que foi dito, mesmo que na ignorância, se foi alguma palavra que foi lançada, Pai, que ela torne sem efeito agora, conforme a sua palavra, que diz que toda palavra lançada em juízo fica sem efeito agora, em nome de Jesus, para que eles enxerguem e vejam quão maravilhoso o Senhor é, e que o Senhor, Pai, nos leve a mais este dia, a perceber se há algo ainda que precisa ser reconciliado contigo. Mostra-nos, revela-nos se há, Pai, alguma palavra, algum trauma, algum pensamento, algo que ainda ficou, algum resquício que ficou da velha vida. Mostra-nos, Pai, porque nós não podemos viver o novo se ainda tem, Senhor querido, a sujeira do velho, Pai. Arranca, Senhor querido, nesta noite de nós. Nós te damos permissão, Pai, para nos mostrar, nos levar a este lugar. Nós com as nossas mãos pegamos estas raízes e arrancamos fora, Pai, para que não haja nenhum tipo de impedimento, nenhuma barreira, nenhuma situação, nenhum pensamento, nenhuma palavra que nos paralise mais, e nós possamos viver esta nova vida que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, seja real. E a sua presença, Senhor querido, seja, Senhor, manifesta. Em nome de Jesus. Que a sua graça e a sua glória sejam tão abundantes. E que nada, Senhor, nada seja maior do que o seu querer em nós. Que ainda que os nossos olhos não consigam ver, abra os nossos olhos. Ainda que os nossos ouvidos não consigam ouvir, tira os tampões deles, que nós possamos te ouvir. Ainda que as nossas emoções estejam tão bagunçadas que nós não conseguimos, Senhor, discernir, Pai, o real, Senhor querido, do ilusório. Pai, acalma, Senhor querido, todos estes ventos, e que a bonança venha, Senhor, e nós possamos ter paz. Em nome de Jesus. E ver, enxergar, compreender e viver esta reconciliação. Como assim foi, Pai, com o nosso espírito, nos mostrando e nos dando este acesso com Deus. Seja agora, Pai, em toda a nossa essência, em todo o nosso ser, em todos os nossos sentidos, pensamentos, palavras e todas as nossas emoções, e pela nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Que a cada amanhecer, que a cada dia, você permita o Senhor ministrar sobre a sua vida. E se há algo que ainda não foi reconciliado, deixe Ele reconciliar. Mas entenda esta nova vida como o início de tudo que o Senhor tem para você. Porque partindo desta nova vida, aí nós entendemos o arrependimento e a conversão. Partindo disso, nós vamos começar a viver tudo que o Senhor tem planejado para nós. Amém? Glória a Deus. Que as palmas louvem, exaltem e adorem o Senhor. Aleluia.